Olá, bom dia. Vai ser realizado essa semana um seminário com um nome bem sugestivo. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Ainda é uma alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que foi comemorado neste mês de maio. E quem vai contar para mim tudo o que vai acontecer nesse seminário, porque é um dos palestrantes, é o Dr. Márcio Tadeu Silva Marques, que é promotor de justiça do Ministério Público. Bom dia, doutor Tadeu, seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço a sua presença, é claro. Eu gostei desse nome, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. É um nome bem sugestivo, né? Muito. É o nome, é o lema da campanha nacional permanente de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, do 18 de maio, que é uma data que surgiu, foi instituída inclusive por uma lei federal em alusão ao sequestro, tortura, violência sexual e morte que ficou impune da menina Araceli Crespo, em Vitória, no Espírito Santo, há 46 anos. Né? Já faz um tempinho. E a faculdade está, o professor de publicidade, agora vem tratando dessa questão, já é a terceira semana. E esse ano eles vão falar da questão da Araceli e a Alana, se referindo à menina Alana. Alana, que é recente aqui. Passo nomeado em 2017. Aí vão fazer um paralelo entre os dois casos, isso, né? E mostrar a necessidade de que a sociedade assuma a responsabilidade com relação a essa violência sexual, evitando a banalização, a naturalização. E como se faz isso? Se faz com a denúncia, né? Porque é preciso fazer cessar o ciclo de violência, é preciso garantir que a criança, adolescente que sofre esse tipo de negação de direito, de violação de direito, que ela possa ser prontamente atendida e que se evitem as situações que permitem esse tipo de ocorrência. Você falou uma coisa interessante, evitar a banalização, porque a gente tem visto ao longo do tempo o aumento no número de casos com relação a isso. Mas aí a gente pensa, é um aumento do número de casos, é a banalização da situação ou é por conta de toda esse suporte que está sendo feito em toda essa situação que as pessoas denunciam mais, têm mais coragem? Eu acho que não existe uma resposta única, eu acho que é um pouco de cada um desses aspectos. Primeiro porque hoje nós temos muito mais facilidade para que a pessoa, até de forma anônima, possa fazer a denúncia de um caso ocorrido ou ainda suspeito de violência sexual. O principal desses meios é o Disque 100, que é um serviço que funciona pelo governo federal há vários anos, funciona todos os dias, 24 horas, e que a pessoa, insisto em dizer, pode fazer a denúncia, inclusive de forma anônima, né? E receber um número do registro para que ela possa acompanhar. Né? Por outro lado, é verdade que essa não banalização, ela mostra que algumas situações que antes eram tidas como naturalizadas têm que ser denunciadas. Eu faço referência, por exemplo, a um documentário da Plan Internacional, Ela Vem no Meu Barco, que fala sobre o chamado casamento infantil em Codói, em São Paulo. Sim. Né? E o que é casamento infantil? Não é apenas aquele realizado em cartório. É a união marital, né? Que é muito comum, foi muito comum no século passado, no outro milênio. Minha avó, né, casou com 15 anos, minha avó paterna. Tantas pessoas têm uma história assim, mas que os estudos demonstram que esse casamento infantil ele é altamente prejudicial para as meninas por todos os aspectos, desde o aspecto fisiológico até o aspecto de preservação do ciclo de miséria, de pobreza que ela em regra está inserida. E o Maranhão é um dos estados onde isso mais acontece, né? Eu estive conversando com a representante da Plan e ela falando nessa situação. O Maranhão e o Pará são duas regiões em que isso ainda é muito presente. É um caso muito emblemático que mostra isso, foi aquele caso do pai-avô na Baixada, que teve filhos com os filhos, depois foi preso e mais tarde foi degolado numa rebelião no presídio de Eu lembro, com todas as filhas, se eu não me engano, né? Isso, e na mesma época em que isso acontecia também na Europa, um homem que tinha no porão da sua casa um bunker, né, com uma menina sequestrada, teve filho com ela. Ou seja, isso é uma demonstração que esse problema é um problema que não escolhe o lugar, nem é verdade, momento, e que verdade. tem que ser, como eu volto a insistir, tem que ser denunciado porque ele não pode ser banalizado,
porque é uma grave violação do direito do desenvolvimento integral das meninas. Quando a gente fala em casamento infantil, doutor Márcio, a gente está falando só no casamento entre uma menina e uma pessoa mais velha ou entre crianças também, tipo 15, 13 anos por aí? Muito interessante. O conceito básico da violência sexual, que tanto pode ser abuso quanto exploração sexual, é que uma pessoa com menos de 18 anos esteja sendo usada de alguma maneira para o prazer sexual de uma pessoa adulta, com mais de 18 anos. Isso é a característica básica do abuso. Da violência sexual, tanto no abuso quanto na violência. A nossa lei brasileira hoje, ela diz que qualquer contato sexual com pessoa com menos de 14 anos é considerado crime de estupro de vulnerável, que é um crime que tem uma pena alta e de ação penal pouco condicionada. Isso quer dizer o seguinte, a sexualidade, ela é uma linha de desenvolvimento de todo ser humano, mas a gente tem que fazer uma distinção que sexualidade não é sinônimo de sexo, de prática de sexual. A sexualidade, ela começa desde a primeira infância, no desenvolvimento dos afetos e tal, é verdade, até que você chegue numa fase de amadurecimento em que a prática sexual ela seja admitida. E o consenso pela lei brasileira é a partir dos 14 anos. Mas eu volto a insistir, o casamento infantil, ele é considerado, inclusive pelo Unicef, uma prática que vem contra esse desenvolvimento das meninas. Na África subsaariana, inclusive, isso é objeto de políticas nacionais de vários países em que isso é tradicionalizado. Ok, mas sobre esse assunto nós vamos continuar falando no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalinho aqui, toma um cafezinho e volta para conversar. Um minutinho só, a gente volta já já. Estamos de volta para continuar falando aqui sobre esse seminário, ou melhor, sobre essa questão de enfrentamento à violência sexual e contra crianças e adolescentes. Porque você falou numa questão que é uma campanha permanente. A gente fala aqui do seminário, a gente fala de coisas pontuais, mas na verdade essa é uma campanha permanente que acontece, não é isso? Esse seminário é uma promoção da Faculdade de Estácio. O convite ao Ministério Público para participar na minha pessoa, eu acho que reflete essa tradição do Ministério Público do Maranhão de sempre levar esse assunto como uma pauta importante para a sociedade. Historicamente, há várias décadas já, o Ministério Público do Maranhão ele tem trabalhado no sentido de esclarecer a situação sobre o aspecto altamente pejorativo, negativo da violência sexual contra crianças e adolescentes e a importância da denúncia. Né? A nossa Constituição ela diz no parágrafo 4º, artigo 227, da necessidade da rígida repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. E não apenas isso, mas também o atendimento e a prevenção. O fato de acontecer como iniciativa de um curso de publicidade, porque tradicionalmente a gente vê com o direito, com as pessoas mais ligadas de alguma forma a essa situação. Serviço social. Mas quando acontece com um curso de publicidade, a gente pode dizer que é uma forma de mostrar que a sociedade está se interessando pelo assunto, está procurando alternativas e não só as pessoas que tradicionalmente a gente diria que estão ligadas a esse assunto? Eu acho fantástico e quero parabenizar o curso de publicidade da faculdade por essa iniciativa. Porque de fato é o que você está dizendo, é comunicação social, é você traduzir para o senso comum algumas questões que são assim muito objetivamente delicadas. Delicadas. Né? E essa capacidade que o curso de publicidade da faculdade está tratando desse tema é algo que é muito importante, de você fazer chegar a mensagem de uma maneira que a sociedade possa entender. E a sociedade precisa entender. Eu volto a insistir ainda dessa vez, que isso não é natural e que é necessário fazer a denúncia. Que é necessário fazer a denúncia, muito interessante, porque isso a gente pega muito na violência contra a mulher, a gente fala dessa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas hoje todo mundo pode meter a colher, sim, e isso vale para a violência também contra crianças e adolescentes. Sim. Qualquer pessoa, mesmo não sendo da família, pode denunciar. Pode, deve. Até porque a Constituição diz que é dever da família, da sociedade, que somos todos nós, do poder público, promover os direitos e prevenir as violações,
O artigo 70 do Estatuto da Criança também fala isso, e as escolas e os profissionais de saúde têm, inclusive, uma obrigação legal sob pena de multa, né? E, nesse sentido, inclusive, o Código de Saúde do Estado do Maranhão foi modificado ano passado por sugestão do Ministério Público, lei aprovada na Assembleia, para que as maternidades, unidades básicas de saúde, comuniquem aos conselhos tutelares os casos de pré-natal e de parto de meninos até 14 anos, inclusive. Por a gente volta para a questão do estupro de vulnerável, né? É preciso denunciar, é preciso conhecer, é preciso acionar o Disque 100, é preciso acionar o Conselho Tutelar para fazer cessar os ciclos de violência. A gente pode dizer, doutor Márcio, que essa questão é até um pouquinho mais delicada do que a violência contra a mulher, porque ela acontece dentro da família e está ligada a pais, a padrasto, a irmãos, a amigo do pai. Está ligada tão intrinsecamente a pessoas da família que gera essa sensação de desconforto na denúncia. Sem dúvida. E um desconforto maior, principalmente até pela própria vítima, né? Porque quando há um abuso sexual intrafamiliar, ela se sente naquele conflito de gostar do pai ou da mãe e ter que denunciar, né? E denunciar para quem? Se é aquela pessoa que devia tomar cuidado, né? Por isso que esse tipo de campanha é importante para empoderar, para dizer que ela pode procurar um adulto que ela confia, um professor, o representante religioso, um amigo da família, para poder fazer essa denúncia também. Eu só diria que isso está acontecendo, quer dizer, as crianças elas já mostram esses sinais, elas já têm vontade, têm coragem de contar. Talvez elas não tenham a noção da denúncia, mas o de contar aquela coisa que está pesando para elas. A revelação é sempre um momento muito difícil, né? E que tem que ser respeitado. Inclusive, é importante que as pessoas que recebem essa revelação da criança acreditem nela, que não a forcem a falar demais ou a repetir, porque isso já é uma revitimização, diz a psicologia, né? E faça um encaminhamento o mais rápido possível do caso para o Conselho Tutelar, que é o órgão que é criado pela lei para fazer esse acolhimento e fazer os encaminhamentos devidos. A criança, a exemplo da mulher vítima de violência, ela tem também esse suporte na hora de fazer essa doença, esse tratamento mais carinhoso. Já é difícil denunciar, já é difícil contar. Hoje no Brasil, inclusive, nós temos uma lei 13431 de 2017 que fala de duas formas específicas, obrigatórias para a oitiva da criança vítima ou testemunha de violência. É o depoimento especial, que é a forma como o sistema de justiça tem que se adaptar para ouvir essa criança, na ação penal, na ação de destituição do poder familiar, e a escuta especializada, que é como o sistema de garantias, o CRAS, o CREAS, o CAPES, deve também atender essa criança, para evitar essa revitimização e a violência institucional. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, mas é rapidinho, a gente volta já já, é só um minuto. Já estamos de volta para continuar conversando aqui sobre o enfrentamento à violência sexual a crianças e adolescentes. E a gente já falou de vários pontos, mas vamos pegar uma atualidade. Em tempos de internet as coisas mudam também. Os crimes acontecem, vamos dizer, de forma mais velada, onde a gente nem tem conhecimento. O senhor me falou de duas expressões que eu achei interessantes, sextortion e sexting, né? Isso. O que é uma e o que é outra? O sexting é aquela prática do envio de nudes, de vídeos eróticos, de insinuações eróticas, né? Essa prática, quando ela é feita no ambiente entre pessoas adultas, num ambiente de respeito, de intimidade, ele não tem nenhuma repercussão legal. O problema é o que se faz com a deturpação disso, e aí surge o sextortion, que tem atingindo muito crianças e adolescentes. Ou seja, imagina uma menina de 12 ou um menino de 12, 13 anos, né? Que é levado, induzido a mandar uma foto em que expõe seu corpo, né? E essa nudes, para todo mundo entender. Exato, nudes. E essa foto, ele manda para uma pessoa que ele achava que era um colega, que era um amigo, que era um match, né? E essa pessoa, na verdade, porque por trás da tela ninguém sabe exatamente quem é, né? É alguém que se fez passar por isso e vai utilizar aquele primeiro, né,
para ameaçar. Se você não continuar me mandando, eu vou mandar isso para a tua igreja, para o teu pai, para a tua escola, né? Isso hoje a jurisprudência já chama de estupro virtual, né? E não há necessidade sequer do contato físico para caracterizar esse tipo de estupro. Né? E é preciso tanto, né? que, nesse caso, se haja de imediato, coletando as provas que forem possíveis, comunicando à autoridade policial e também requerendo ao provedor da internet a retirada imediata. O artigo 21 do Marco Civil da Internet garante isso, independente até da autorização judicial. Agora, essa é uma situação extremamente delicada, se já é para adultos, onde a gente tem vários exemplos aí de coisas que já aconteceram, que causam traumas terríveis, eu imagino. Imagine para uma criança, vamos chamar mesmo de criança, uma menina de 12, de 13 anos, que acredita que está fazendo uma coisa, se sentindo adulta, quando ela vê o estrago. Não é muito complicado detectar esse tipo de crime, até pela dificuldade da pessoa de fazer esse É difícil, esse tipo de situação tem gerado, inclusive, casos de suicídio, de automutilação, quer dizer, é uma questão muito séria. Existe uma ONG chamada SaferNet. O Rodrigo Negen, que é um dos diretores, esteve a convite do Ministério Público do CAOP da Infância, no Ministério Público fazendo uma oficina, tratando justamente sobre esse aspecto. E eu quero recomendar às pessoas que visitem o site do SaferNet. SaferNet. Com S. Com S, SaferNet. Porque lá eles têm não só vários vídeos e tutoriais sobre essas questões, mas tem uma não só para denúncia, né? Mas também páginas de ajuda para essas pessoas, mesmo crianças e adolescentes, orientando, explicando, inclusive dando fluxogramas de como agir, modelos de carta para os provedores, há todo um apoio virtual ali disponível. Quer dizer, a própria criança, de alguma forma, ela pode tomar a iniciativa de fazer essa denúncia, e a partir de buscar daquele ajuda. momento se empoderar para isso. Agora eu queria, com tua licença, fazer uma observação muito forte e rápida aqui. A gente recebe muito, todos nós nos grupos de WhatsApp, aquelas imagens, ou de estupro, ou de violência sexual, né? Ou de nudes e tal, e começa a transmitir para outras pessoas dizendo assim, vamos transmitir até chegar numa autoridade. Eu quero lembrar que a simples posse ou a transmissão, ainda que da melhor das intenções para denunciar, dessa imagem pornográfica é crime. É crime. Né? Então, assim, recebendo esse tipo de vídeo ou de imagem, não faça essa difusão assim de maneira indiscriminada. Encaminhe, se for o caso, a gente recomenda que encaminhe para a ouvidoria do Ministério Público, que vai fazer essa distribuição. Né? Se você quiser mais informações, o número 127 é um número gratuito em que a ouvidoria do Ministério Público pode trazer melhor essa informação. 127 é o disque da ouvidoria do Ministério Público que pode informar sobre o que fazer com essas imagens que você recebe nos seus grupos de WhatsApp. Por exemplo, eu recebo um vídeo de pornográfico de criança, um abuso, qualquer coisa. Ao invés de eu passar para o meu amigo, que vai passar para o amigo dele, que vai... A intenção porque isso é crime. Pois é, isso é crime. Não tem boa intenção que justifique uma coisa dessa. Não. A orientação é que se busque a informação junto à ouvidoria do Ministério Público, que vai te indicar a maneira de fazer. A ouvidoria do Ministério Público, inclusive, tem um número de WhatsApp em que essa imagem pode ser repassada para lá. Ou então a pessoa pode baixar o aplicativo MPMA Cidadão. MPMA Cidadão está nas duas lojas, né? E fazer essa denúncia também, né? Lá tem a forma de você fazer a transmissão da imagem, e essa transmissão específica não é criminosa porque é a denúncia, mas qualquer outra que fuja desse canal direto pode ser criminosa, pode causar uma complicação para quem está querendo ajudar. Então, se você receber, o melhor caminho é liga para o 127, você vai receber a orientação. Perfeito. É isso, perfeito. Né? Não tem que passar para ninguém, não tem que buscar nada. Liga para o 127, você quer ajudar, então ótimo, liga para lá. É a ouvidoria do Ministério Público, como o doutor Márcio Tadeu acabou de falar. Você liga, recebe a orientação, vai receber um WhatsApp exclusivo, né? Eu imagino, confidencial, de como enviar. O WhatsApp e qualquer dos canais da ouvidoria garante tanto o anonimato quanto a confidencialidade. Quer dizer, eu posso denunciar sem me identificar ou
me identificando, pedindo a reserva absoluta dos meus dados. Isso, entendi. Então pronto, você quer ajudar, já sabe como ajudar. Ligou para a ouvidoria, tem a plataforma que ele falou, MPMA Cidadão, mas eu acho que o 127 é muito tranquilo. Você ligou, recebe a orientação, faz o que tem que ser feito e pronto. E se livra do vídeo, pelo amor de Deus. Não pode mantenha, ficar... porque a aposta também é criminosa. Né? A aposta... Até porque, por que a gente vai ficar com ele, Perfeito, né? Não tem justificativa também para a gente Você ficar. está revitimizando aquela pessoa, né? Olha, doutor Marcos, a gente acha que a gente poderia passar a manhã inteira falando aqui sobre esse assunto. Até me engasguei. Sinta-se sempre convidado para a gente alertar. Eu acho que o conhecimento nunca é demais. Por exemplo, eu não sabia desse 127. Agora, a gente já sabe que tem esse canal que a gente pode fazer isso. Botar depois o vamos WhatsApp também. Vamos botar aqui, ó, da a gente ouvidoria. vai botar aqui, você vai ver para onde você pode enviar, a plataforma que você pode acessar, o número que você pode chamar, tudo para fazer parte desse, vamos dizer, desse batalhão de suporte ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente vai com certeza conversar mais sobre isso. É um assunto que vale a pena tomar café e conversar. Muito obrigado. Márcia Tadeu Silva Marques, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia para você também que está aí do outro lado, mas sabe que isso aqui fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser, esse conteúdo fica todo à sua disposição, tanto aqui como no nosso site, como nas nossas páginas, nas redes sociais, fica lá tudo prontinho, feito para você. Mas só para lembrar, estou te esperando aqui todo dia às 8h30 da manhã, tá? Combinado? Tchau.